Bem-vindos ao canal Berça Bé das Graças. Meu nome é Luciana Cordeiro. Estamos no programa Psicologia e Graça. Nós já estamos unidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós estamos no quarto módulo. E o quarto módulo é exatamente o resgate do sentido do amor. Estamos na segunda aula. Pois é, você que não viu a primeira aula aqui no nosso canal, tem à sua disposição a primeira aula do quarto módulo e todos os outros módulos estão aqui disponíveis, tá bom? Nessa segunda aula, que estamos com esse tema mega excelente, que é o resgate do sentido do amor, vamos falar um pouquinho sobre, puxando um pouco do tema que estávamos falando da última aula, que qual é o primeiro movimento no coração do ser humano em relação ao amor. E detalhamos bem sobre a necessidade que o homem tem de assumir o amor de Deus em primeiro lugar. Então, existe um pressuposto, existe a premissa que nós fomos amados primeiro por Deus. E se fomos amados primeiros, existe uma capacidade no ser humano de comunicar esse amor a uma outra pessoa. Então, quando eu assumo o amor de Deus na minha vida, eu automaticamente vou fortalecendo a minha identidade de filho de Deus. E o quanto é importante nesse movimento de sair de si mesmo e ir em direção a uma outra pessoa, o quanto é importante, num primeiro momento, fortalecer a nossa identidade, a identidade de filho de Deus. Quando a pessoa ela tem a consciência do que ela é, do que ela veio fazer aqui nessa terra, sabe? Da onde ela veio, para onde ela vai, quando ela responde essas perguntas existenciais, quando ela tem claro o que é ser um filho de Deus, a cosmovisão, o jeito como ela enxerga o mundo, o jeito como ela enxerga as pessoas vai mudando. Por isso a necessidade de ter uma consciência bem clara, uma convicção do que é ser filho de Deus. Porque quando eu vou entendendo a minha identidade, eu vou me distanciando do movimento de ilusão. É verdade. Por vezes achamos que estamos engajados em alguns movimentos, fazendo muitas coisas, ou produzindo muitas coisas, e achamos que estamos extremamente enganjados e fortalecidos naquilo que fazemos. Porque fazemos, e fazemos somente. Mas, às vezes, estamos mais perdidos do que pensamos, mais perdidos. Então, quando eu paro e entendo que a minha identidade é o ser um filho de Deus, e um filho de Deus que tem a noção do que ele é e do que Deus é para ele, e do que eu sou para Deus. Entendendo isso, eu não fico perdido, eu não fico na ilusão de uma grandeza desmedida e nem de uma miséria desmedida. Então a gente sai dos dois polos de doença e a gente começa a compreender de fato quem somos. Então eu começo a entender que eu preciso sair do movimento de ilusão e tomar posse do que é ser filho de Deus, certo? Porque quando eu não sei a minha identidade, eu corro um risco. Na verdade, eu corro vários riscos. Quando eu não tenho uma identidade muito na minha mente, muito aos meus olhos, na minha alma, eu corro vários riscos. Um dos grandes riscos é o conformismo e o totalitarismo. O que é isso? Conformismo é uma grande ideologia onde eu acabo fazendo o que todo mundo faz. Eu vejo a grande massa fazendo as coisas e eu acho que eu preciso fazer a mesma coisa, até porque eu preciso ser aceito naquele mundo, eu preciso ser bem visto pelas pessoas, então eu acabo fazendo tudo que as pessoas sempre fazem. Isso é uma grande doutrina filosófica chamada conformismo. E também tem o totalitarismo. O que é o totalitarismo? É fazer aquilo que as pessoas querem que você faça.
Então eu fico meio que refém da reação das pessoas. Por quê? Porque também, de alguma forma, eu quero ser aceito ali. Então, como eu não tenho essa identidade bem formada, eu não tenho cercas, eu não tenho as arestas da minha vida bem delineada, eu corro esse risco de ou fazer o que todo mundo faz, ou fazer o que todo mundo quer que eu faça. Porque eu sou aquele terreno baldio onde todo mundo chega, joga o lixo, né? E eu não sei me defender naquele movimento, eu não sei me posicionar ali. Então, quando eu vou fortalecendo a minha identidade, vou entendendo quem eu sou, vou entendendo a autoridade que eu tenho de batizado, vou entendendo a minha missão nessa terra, eu vou me posicionando diante daquilo que vai surgindo, eu vou reagindo diferente diante das situações da vida, porque eu entendo quem eu sou e entendo o que Deus quer fazer através de mim, certo? Então, sobre essa ótica, nós compreendemos o conceito de pessoa. Aqui nesse momento, nessa aula, eu quero abrir para colocar para você o conceito de pessoa. Não o conceito de pessoa que foi, na verdade, falado por muitas culturas anteriores ao cristianismo. Não, mas sobre a ótica do cristianismo. O conceito de pessoa sobre a ótica do cristianismo. Então existe a palavra pessoa, que vem do latim persona, né, que amplamente foi sustentado mediante uma cultura que foi referenciando-se a disfarces teatrais, né? Sempre teve essa referência de teatro, de máscara, de persona, né? Só que o conceito de pessoa, ele foi ganhando um significado bem mais profundo diante do cristianismo. Então, o conceito de pessoa, ele pode ser compreendido a partir de 2 pilares. O primeiro grande pilar é ser pessoa, consiste em dispor-se de si mesmo. Você pode anotar aí no seu papel, aí no seu caderno, porque ser pessoa, num primeiro momento, é dispor de si mesmo. E num segundo momento, o conceito de pessoa é estar disponível. Então, geralmente, nós dizemos que o primeiro movimento é o dispor de si e o segundo movimento é o de estar disponível. E eu vou explicar para você. O que é o dispor de si? Bom, o dispor de si é quando a pessoa tem posse do que ela é. É ter posse do que se é. Dispor de si é exatamente isso. Então, num caminho autêntico com Deus, cada vez mais, Deus mesmo nos entrega a nós mesmos. Ou seja, Deus mesmo faz com que a gente vá se reconciliando com a gente mesmo. Deus mesmo vai nos dando essa identidade. Deus mesmo vai nos fazendo amar a nós mesmos. É verdade. Nesse caminho de autenticidade, de realmente honestidade com Deus, eu vou compreendendo que eu preciso entender quem eu sou. Então, ser pessoa é um processo de construção também durante o caminho, né? Onde eu vou conseguindo olhar para mim, percebendo as minhas fraquezas, percebendo as minhas debilidades, as minhas potências. Então, no primeiro momento, dispor de si é ter consciência daquilo que eu sou. Porque a pessoa que ela é muito ignorante naquilo que ela acaba por se relacionar de uma forma muito doentia, né? Então, para a gente aprender a se relacionar, primeiro eu preciso entender quem eu sou. Ou seja, ter a minha identidade. Quem eu sou. Quem eu sou para Deus. Quem eu sou. Quem a Luciana é. Quem você é. E cada vez mais entendendo que isso vai nos dar a segurança e o pressuposto aqui, ó, essa bagagem para nos relacionar com uma outra pessoa, certo? Quanto mais eu aprendo a me relacionar comigo mesmo, quanto mais eu me aceito, quanto mais eu me perdoo, quanto mais eu me olho com misericórdia, mais eu consigo fazer esse movimento para com o outro. Por isso que o conceito de pessoa, ele pressupõe um dispor de si, que é o ter consciência, ter posse de si mesmo. Exatamente porque esse movimento precisa acontecer aqui, no meu interior. E o segundo
O segundo pilar consiste em estar disponível a uma outra pessoa. Então, aquele que já dispõe de si mesmo, aquele que já tem posse de si, agora ele tem possibilidade de dispor-se aos outros, né? Então, nesse encontro com uma outra pessoa, agora ocorre esse processo de diferenciação e de congregação, né? O que é isso? É um movimento que quando eu vou até o outro, eu acabo entendendo que o outro não sou eu. Isso é o processo de diferenciação. Ou seja, eu olho para o outro, percebo que o outro é totalmente diferente de mim, pensa diferente de mim, gosta diferente de mim. E nesse encontro, eu percebo que realmente existem duas pessoas totalmente diferentes naquele encontro. Então, isso é um ponto importante, eu saber me diferenciar das pessoas, para que eu não queira que as pessoas sejam como eu. Para que eu possa entender que o outro ele tem uma bagagem, que o outro ele tem uma forma de ser que é dele. E não é só porque é diferente de mim, é porque está errado. Não, é porque ele tem a sua riqueza e a sua singularidade. O que eu estou dizendo para você é que no encontro, quando eu já tomei posse de mim mesmo e daquilo que eu sou, eu não vou mais me comparar. Eu não vou querer competir. Eu olho para o outro e sou capaz de perceber a diferença, não mais como uma ameaça, mas como agora uma riqueza, entendendo e captando o outro na sua essência. Então isso é um movimento da alma do ser humano, onde ele consegue olhar e naquele encontro perceber o outro como diferente dele, para depois fazer esse movimento de congregação. O que é isso? Ou seja, nós somos desafiados agora a nos unir ao outro. Depois que eu, naquele encontro, percebo que o outro é diferente de mim, mas ele não me assusta mais, né? Eu entendo que ele tem um modo de ser, e ali eu quero captar a essência. Eu não quero só julgar, dizer que o outro está certo ou que está errado. Não quero mais fazer isso. Eu quero captar a essência do outro, e isso só pelo movimento do amor. E isso exatamente é o movimento da congregação, porque agora eu posso aprender com ele, eu posso captar a riqueza dele, eu posso ampliar as minhas formas de pensar, porque ele tem uma singularidade que me enriquece. E isso sim é estar disponível para uma outra pessoa. Isso sim é uma abertura autêntica para uma outra pessoa. Fora isso, meus queridos, nós estamos, na verdade, não nos relacionando com os outros. Nós ainda estamos nos relacionando com nossas próprias necessidades, né? Às vezes parece que nós estamos em relação com o outro, mas não. Estamos tão egoístas que nem percebemos. Estamos tão centrados em nós mesmos que nem percebemos. Então, o amor, ele não é um sentimento que vai e vem, não. O amor é uma decisão amadurecida de um coração que já experimentou o amor de Deus. Então, é uma decisão daquele que já assumiu o amor de Deus na sua vida, daquele que já permitiu se aceitar profundamente, daquele que já se permitiu olhar-se profundamente com amor, e agora ele se dá. E agora ele se oferece como dom. E agora ele também consegue aceitar a riqueza do outro. Então, há ali naquele momento, naquele encontro, um encontro existencial, a comunicação do amor. Entende? Frankl, que é o fundador da logoterapia, ele tem uma frase muito linda que ele diz assim: só o amor pode captar e pode enxergar a essência de uma outra pessoa. E é verdade. É verdade que somente o amor pode fazer isso. Somente o amor é capaz de dilatar o coração do homem, fazendo com que ele não mais entre em rixas, não entre mais em disputas com o outro, mas que realmente, por trás das imperfeições, por trás das agressividades, por trás dos erros de comportamento, só o amor é capaz de enxergar aquilo que é a essência. Só o amor. Por isso, eu provoco seu coração nessa aula a começar a perceber que assumir o amor de Deus é primeiro ter posse
de você mesmo, dispor de si, como dizemos hoje, né? Então, dispor de si para depois se abrir e estar disponível ao outro. Como que você percebe esses dois grandes movimentos, esses dois grandes pilares dentro da sua vida? Será que talvez nós não burlamos em algum momento um pilar desses e acabamos não nos abrindo? O que você acha? Fala para mim. Escreve aí. Você percebe-se aberto de fato a uma relação ou ainda se relacionando com as suas próprias necessidades? Eu provoco seu coração nessa semana. Então, você achou relevante esse conteúdo dessa aula para a sua caminhada de fé? Se você gostou, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber o aviso para os próximos vídeos. Então, na descrição desse vídeo tem um linkzinho que, ao você clicar nesse link, você será direcionado para o WhatsApp Psicologia e Graça, com conteúdo exclusivo sobre este tema. Então, agradeço mais uma vez a sua presença nessa aula e vamos permanecer unidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.